Pessoal, hoje aqui eu vou ensinar como fazer uma pá carregadeira usando somente palito de sorvete, cola quente e seringas. Seringa de normal, de que você usa aí sem quando na farmácia, que no hospital tem, mas já usaram, né, na intenção. Então é isso. Primeiramente, você tem que começar com a base dela, que é essa parte estrutural aqui, que é composta por 4 palitos, fileiras de 4 palitos, que no caso elas são coladas com cola branca, porque ela fica mais resistente do que com a cola quente. Porém ela demora mais que a cola quente para secar. Só que ela fica bem mais resistente, ela fica quase que uma base fixa, assim, sem ligação. E ela fica mais junto. No caso aqui, as medidas que eu usei para fazer essa base aqui, que é dessa ponta, dessa aqui que é de comprimento, vai ser de 31 centímetros que eu usei. Mas se vocês quiserem, pode fazer maior, menor, vai do gosto. Eu não recomendo fazer menor, porque na hora de fazer a montagem dessa armação aqui para encaixar a pá, dá mais trabalho. Então eu não aconselho fazer menor. Se quiser fazer maior, pode fazer. E aqui tem, daí na largura, eu fiz ela por 11 centímetros, que é a largura inteira de um palito de sorvete. Que eu fiz com essa largura para dar menos trabalho, não precisar ficar cortando tanto palito e ficar emendando. Daí tá, essa é a base. Daí o próximo passo é você delimitar qual vai ser o tamanho da sua parte que ficaria os comandos, o tamanho da onde seria a cabine e o tamanho da onde seria a frente, que no caso seria a parte onde ficaria a pá. No caso aqui, eu dividi, vou mostrar aqui para vocês com a fita que fica mais fácil. Eu dividi a parte de trás com 11 centímetros, que é a parte do palito, que é a parte do motor onde faria os comandos. A parte da cabine eu fiz com 10 centímetros e a parte da frente eu fiz um pouco menor, com 8 centímetros. E tem aí essas medidas da base. Então para você conseguir fazer a base, para você conseguir subir depois lá para cima, você teria que, no caso, colar as duas partes, seria da cabine. No caso da cabine eu fiz com 10 centímetros. Então você separaria 10 centímetros e colaria lá aqui na base, 2 palitos na parte de cima da base. E depois você esperar, aqui eu recomendo colar com cola branca também. Mas se você quiser, você pode colar com cola quente também, normal. Só que ela vai ficar mais fraca daí. A base eu recomendo fazer todo com cola branca. Então, após você colar esse primeiro palito nessa parte de cima, você pegaria uma fileira de 4 palitos, colaria ela um pouco menor, deixando esse vão aqui. Deixando uma espécie de vão para poder fazer um encaixe nessa parte aqui. Para ela poder vir encaixar assim. Então você fazia uma fileira de 4 palitos, e daí quando ela completasse, preenchesse esse espaço, você colaria um último na parte de baixo, na mesma linha dos outros 4 palitos. E ficaria assim, no caso. Você vê que daí ela começa aqui e termina aqui embaixo só do outro lado. Do mesmo jeito era a parte da frente aqui, que ela ia formar um quadrado aqui na parte de baixo. E aqui ia sobrar a parte de trás, onde ficariam os comandos. E aqui a parte da frente seria onde teria a pá. Basicamente a base é isso. Vai. Então, depois a base está pronta, o próximo passo é subir a estrutura para cima. Que no caso era daí que ela teria uma forma de 3D, né? 3 dimensões. No caso, aqui para fazer a parte de trás, eu usei 10 centímetros. A partir daqui de baixo, desse primeiro palito da base. 10 centímetros eu usei para fazer a parte de trás de altura. No caso, para conseguir fazer essa parte de trás, você faria fileiras com 4 palitos de 10 centímetros para dar altura, para ela ficar mais reforçada. Se você quiser fazer com menos, pode fazer. Eu recomendo no mínimo 3. Se você quiser fazer com mais de 4, pode fazer também. Então você fazeria, no caso, 4 conjuntinhos desses aqui, para poder formar um quadrado aqui.
Quadrado não, retângulo. Daí você fazeria 4 fileiras desse, 4 barrinhas dessas com 4 palitos. E daí no caso daí pra conseguir subir, tem que ser com cola quente. Com cola branca não dá, porque a cola branca demora demais para secar e nesse caso ela ia entortar e não ia dar certo. Daí o primeiro passo para você conseguir subir, você pegaria uma barrinha dessa com 4 palitos e juntaria ela bem na quina aqui, onde que faz a ligação dessas duas junções aqui. Daí você seguraria ela do jeito que você vê que ela ficar reta. E daí você aplicaria a cola quente aqui. Até que ela ficasse bem firme, que ela não se mexesse mais. Eu aplicaria aqui desse lado, do lado de dentro, para ficar bem firme, para não soltar. Daí em seguida você ia fazendo. Em cada quina você colaria uma barra com 4 palitos, que nem eu fiz aqui. Aqui tem uma barra, aqui tem outra barra, aqui tem outra barra e aqui tem outra barra. Que é parte só do conjunto de trás. Lembrando que a gente está focado primeiro nessa parte aqui de estrutura, sem contar essa parte aqui. Essa parte aqui é exceção depois, faz parte do processo. Daí depois de pronta essa parte de estrutura, você fazeria uma barra com 3 palitos, do mesmo comprimento, com esse comprimento aqui, que é de 11 centímetros. De um palito no outro com um palito inteiro. Daí você colaria de uma ponta na outra das barrinhas que você já tinha colado. Para ela ficar firme, não se mexer e não ter o problema de ficar torto na hora e essas coisas. Daí você fazeria mesmo do outro lado. Vai ficar igual. Atrás também você teria que colar uma barrinha da mesma largura aqui. Para ela não fazer isso, não ir para lá e para cá. Para não correr o risco de entortar também. E colar esse no meio aqui, do mesmo tamanho não, é um palito inteiro, só que você coloca ele aqui primeiro, você coloca ele bem na junta, daí você aplica a cola quente e depois você traz ele pra cá. Daí você vai ver a hora que ele ficar bem firme aqui dentro do quadrado, formando tipo 2 triângulos assim. Daí é a hora de você aplicar a cola quente, daí você segura, aplica a cola quente, espera secar e solta. Daí ela não vai deixar que faz movimento assim de ir para frente e para trás. Do mesmo jeito que você faz do outro lado. Daí a parte da gabine aqui, que seria basicamente igual a de trás, só que ela é mais alta. Ela no caso, usar fita aqui fica mais fácil. Eu fiz ela com 3 centímetros. Até a base aqui. 3 centímetros, daí mais 1 centímetro do palito de cima dá 14. Daí você fazeria uma barrinha com 3 centímetros. Daí para você conseguir fazer uma barrinha com 3 centímetros, você teria que cortar uma pequena parte de um palito. Como dá para ver aqui, ó. É uma pequena parte que aumenta. E aqui. Daí, para fazer essa barrinha, eu recomendo fazer com cola branca. E também para deixar ela junta, também dá para apanhar pregador. No momento que você põe esse pregador de roupa normal que sua mãe tem em casa. Você põe a cola, une as barrinhas e coloca vários pregadores assim, tipo segurando, pressionando uma barrinha contra a outra para poder colar melhor. Ficar sem espaço, sem nada. Aí você fazeria o mesmo processo da parte de trás aqui na parte da gabine. Só que ela ficaria mais fácil, porque você ia colar a barrinha da gabine na barrinha da parte de trás, então ela já ficaria mais delimitada onde você teria que colar. Do mesmo jeito do outro lado. Barrinha colado na outra. E colado na parte de base da base da gabine aqui embaixo que eu mostrei no começo do vídeo. E aqui na frente também você teria que fazer semelhante a de trás. Só que você teria que colar somente aqui na base, porque a parte da frente não estaria pronta ainda. Você teria que colar somente aqui na base, de maneira que ela não se mexesse. Daí após você colar essas 2 barrinhas aqui da frente, que elas são separadas dessa da frente, você ia colar essa parte aqui de cima, que é uma barrinha com 2 palitos. Para não deixar essa barrinha entortar para frente. Do mesmo jeito do outro lado. E daí você colaria uma barrinha entre as 2 barras, na largura. Uma na parte de cima e outra na parte de baixo, inferior.
E no caso, daí você passaria para a parte da frente, que é só essa parte estrutural aqui, ó. Tirando essa parte e essa parte que faz parte da pá. Para fazer essa parte, você colaria primeiro essa barra aqui com 4 palitos. Porque você pode até começar pela parte aqui e colar na barrinha da gabine. Só que ela daria mais trabalho. Então eu recomendo que você cole essa aqui primeiro e comece a partir daqui para você conseguir medir o tamanho. No caso, essa parte do motor, eu fiz ela um pouco menor que a parte de trás. Porque até mesmo eu olhei na internet os exemplos e a parte de trás eu achei que ia ficar mais legal se fizesse um pouco maior. E no caso também para pôr os comandos, se ela ficasse maior ia ficar melhor depois, futuramente, para pôr os comandos. E daí a parte do motor é semelhante à parte de trás, só que um pouco menor. No caso vai ter 8 centímetros, da base até aqui em cima tem 8 centímetros, com mais 1 centímetro dessa barrinha aqui de cima que segura uma barra na outra. Dessa barra até nessa barra. E a parte de baixo aqui, que é esse palitinho que vai da barrinha da base até nessa outra barrinha da frente aqui, que ela forma tipo uma cruz. Você vai fazer ela tipo uma cruz e daí você vai fazer uma outra barrinha com 2 palitos, com a largura da estrutura, só que você vai passar 1 centímetro para cada lado, porque essa parte aqui ela é mais grossa, então ela ia passar um pouco da estrutura. Então para você conseguir deixar ela certa, você teria que passar 1 centímetro para fora da base. Tipo nesse caso aqui, passaria 1 centímetro para fora, para poder colar essa parte. Essa parte já vem depois. Daí você colaria essa barrinha na base. Ela ficaria um pouco prensada aqui, mas é normal. E o palito é bom, ele tem uma vantagem que ele cede um pouco. Então no caso ele cedeu, pode ver que ele faz tipo uma curva. Ele ficaria um pouco prensado, daí você colaria com cola branca normal. Porque daí ele já estaria prensado, não precisava nem de colocar pregador para fazer pressão. E a parte estrutural é basicamente essa. Deixa eu dar um close aqui para vocês verem melhor como que é toda a estrutura. Parte de base com 4 palitos. Parte de estrutura que sobe até em cima com 4 palitos também. Parte de cima aqui que segura, liga as partes com 2 ou 3 palitos. Vai da sua escolha. Aqui eu fiz com 2. Aqui eu fiz com 3 porque teria que pôr esses comandos aqui depois. Essas ligações eu fiz com barrinha de 2 palitos. E só, basicamente a estrutura é isso. Pronto. Agora eu vou ensinar vocês a fazer a parte da pazinha. Que ela é uma parte que ela é separada, então não precisa de nenhuma outra parte para ser feita. Você vai precisar basicamente de 2 partes que é um conjunto. No caso, a parte de dentro aqui, que é essa principal, essas 2 partes que são a principal. Ela tem 2 encaixes. Ela é uma peça semelhante a essa aqui, só que ela é um tamanho maior. Essa parte aqui é como se fosse essa parte aqui que tem palito. E esse vão é onde seria encaixado essa parte aqui. Então ela ficaria mais ou menos no caso assim. Tipo, essa aqui seria essa parte dessa parte reta. E essa parte aqui seria a parte inclinada. Ela ficaria mais ou menos desse tipo assim. Tipo, no caso, fazer de outro ângulo aqui, ficaria assim. E todas são feitas com 4, essa parte aqui que é uma barrinha, ela é uma barrinha com 4 palitos. E no meio do vão ela tem que ter 4 palitos também para encaixar certinho. Aí é 4 palitos e mais um do lado para poder fechar o vãozinho aqui. Daí ela ficaria desse tipo. Daí a parte de cima da pazinha ela tem que ser inclinada para depois na hora de fazer a articulação aqui ela poder fazer esse joguinho aqui. E a parte de baixo é do mesmo comprimento da parte de cima, só que em vez dela ser inclinada ela é reta. É a única diferença. E ela também é feita no encaixe aqui. Primeiro então você vai fazer essa parte aqui. Essa parte aqui você esquece que faz depois. Primeiro você vai fazer essa parte dos 2 lados e vai deixar essa estruturinha montada aqui.
Daí você vai fazer primeiro essa, depois vai fazer essa, vai ficar as duas partes prontas. Desse tipo aqui, nesse modelinho. Daí depois que ela estiver pronta, sequinha, eu recomendo que cola as articulações aqui, aonde encaixa, com cola branca também, porque ela fica bem mais firme. Cola quente pode até colar, só que ela pode ficar com espaço, na hora vai dar vão, não vai ficar muito legal. E daí depois que estiver pronta, você vai pegar a distância de um palito. É o comprimento de um palito inteiro que dá 11 centímetros. Esse palito, no caso que eu fiz, ele dá 11 centímetros de comprimento. Daí, para você conseguir unir, eu recomendo que você faça primeiro na parte de baixo. Você vai colar um palito no outro, de uma parte até na outra, pela parte de baixo. Primeiro você cola esse palito dessa parte até essa parte. E daí você prende ela com um pregador. Prende para que ela fique bem firme. E deixa ela mais reta possível. Aqui, não deixa ela ficar torta. Aqui no caso do exemplo ela ficou até um pouquinho torta, porque na hora ela mexeu e entortou. Daí você espera secar essa parte. Deixa ela secando. Na hora que ela ficar bem firme, você pega e faz o mesmo na parte de baixo, só que na parte de cima. Daí você pega e cola primeiro o vãozinho na parte de cima e prende com o pregador. E deixa ela bem firme. Deixa ela o máximo alinhado possível. As duas partes assim, o máximo alinhado, para ficar o máximo reto possível. Daí após você ter feito essas duas partes, você vai colar do lado. Daí você cola o primeiro palitinho do lado, que nem você fez na parte de cima e na parte de baixo, só que dessa vez do lado. Daí você cola somente o primeiro palitinho e prende com o pregador para ela ficar bem firme também. Daí nisso ela vai estar pronta a estrutura e dificilmente ela vai mexer, vai se deslocar, vai entortar, porque a cola já vai estar seca. Então ela vai estar bem mais fácil de manusear. Depois de você ter feito isso, você só vai completar. Vai descer a fileira, tipo aqui já vai ter um. Você vai descer até completar o lado, que seria esse aqui. Esse lado inclinado. Você vai descer até completar. Geralmente, aqui na ligação vai ficar um vão, porque não vai ter um palito do tamanho desse vãozinho. Daí eu recomendo que você pegue um espetinho de churrasco. Espetinho de churrasco normal, você encontra no mercado. Daí você vai e cola na parte de baixo desse vão, que nem eu fiz aqui. Aí ela vai esconder o vão. Na parte de baixo, eu recomendo que cole na parte de cima também. Porque daí ela vai ficar mais reta, assim, não vai ficar com esse buraco aqui no meio. E eu recomendo também colar o palitinho com cola branca também. Porque a cola quente ela dá volume, pode ser que ela fique mais alta que o palito. Daí, e pra fechar ela, você vai fazer que nem você fez nessa parte de cima, só que na parte de trás. Daí você vai colando nesse palito aqui, que é os da base que tá lá atrás. Você vai colar ele reto. Aqui no caso vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitos. Aqui no caso vai dar em torno de 7 centímetros. Cada palito tem mais ou menos 1 centímetro de largura. E na parte de baixo, mesma coisa. Você cola na base, que aqui já vai ter um colado, que lá do começo que você fez. Você só continua até terminar. Daí pode ser que fique um vão também, porque cada quina pode ser que fique um vão. Daí você cola um palitinho de churrasco. Daí ela vai quebrar esse vão. Daí essas 3 partes são os encaixes que vai na parte que levanta a pá. Nesse primeiro encaixe, que ele vai na parte de cima, inclinada, ele é feito da seguinte maneira. Ele é feito com 2 barrinhas maiores de palito, que no caso que eu vou mostrar para vocês tem em torno de 3 centímetros. Olha, tem em torno de 3 centímetros aqui. 3 centímetros. E essa parte aqui essa parte que faz um vão, ela tem em torno de 1 centímetro de comprimento. Daí você vai unir primeiro essas 2 partes aqui. Essas 2 partes que são 2 barrinhas de 2 palitos. Você primeiro une elas. Depois une essa parte do meio, que é com 3 palitos, com 1 centímetro. Daí após elas estão unidas com a cola secada, essa aqui no caso eu fiz com cola quente, sem ser cola branca. Você vai unir todas elas. Essa aqui vai ficar embaixo, na parte de baixo da base, deixando esse vão aqui, para poder ser feito o encaixe, que eu vou mostrar mais tarde no vídeo.
E também essa aqui que é a parte que seja mais complicada, talvez, que é furar ela. No caso eu usei uma furadeira com uma broquinha bem fina, a mais fina que eu encontrei, para poder ser feito com preguinho. Desse preguinho que não tá aqui não agora, mas daqui a pouco eu já mostro para vocês qual preguinho que é. Para ser feito com preguinho. Daí no caso, para você furar, você tem que ser bem cuidadoso, não fazer muito na beirada, nem muito em cima, nem muito do lado, fazer bem no meio, para não correr o risco de rachar. O meu aqui, inclusive, já deu uma rachadurinha no primeiro palito. Só que como são dois, no segundo ele já não rachou. Por isso que eu recomendo fazer com barrinhas de 2 palitos. Daí após essa parte pronta, você vai pegar e colar ela bem no meio da pazinha. Tem que ser bem no meio para ela não ficar torta depois. Daí tem esses dois encaixes aqui, são pecinhas semelhantes. Que eles têm 1 centímetro de comprimento e é uma barrinha com 4 palitos. E nessa barrinha também ela tem um furinho para ser passado o preguinho e depois serve como eixo. E é isso basicamente. Depois você pega e marca mais ou menos o meio também da parte do lado, o meio da parte do lado, e cola ela do lado, para ficar como tipo 2 pininhos assim, para ser encaixado depois. E essa parte aqui ela é colada na parte inclinada da pá. Ela não é colada nessa parte inferior, na parte de cima, superior. No caso ela vai ficar assim. Desse jeito. Então, e a pá é basicamente isso. E aqui depois para finalizar, quando essa parte aqui, ela não faz parte dessa parte colada aqui. Ela é separada. Essa parte aqui que é tipo é tipo para esconder a ligação. Eu colei após essa parte aqui ter sido colada. Ela é feita após essas duas partes aqui. Que tipo, você vê que é um palitinho reto e tem os que descem. Então ela é uma parte colada após para tipo, no caso ela seria todas assim. Daí eu peguei e colei esse aqui para esconder um pouco dessa junta aqui e tal, para ficar um pouco mais reforçado também. E eu colei com cola quente porque ela dá uma certa diferença de altura da parte de cima e da parte de baixo. Que você pode ver tem um vãozinho bem pequeno aqui da parte de cima e da parte de baixo. Então eu ponho cola quente aqui para poder preencher esse vão aqui. Daí você pressiona, a cola quente vai preencher, daí ela vai ficar bem reto, o mais reto possível. Então a parte da pá é basicamente isso. Após eu ter ensinado vocês a fazer a pazinha, que está aqui, eu vou ensinar você a fazer a estrutura que faz com que a pá se encaixe na pá. E ela basicamente, essa estrutura aqui ela é a principal, que ela é que dá articulação para a pazinha. Que ela é basicamente composta por duas partes, que é essa barrinha aqui com 4 palitos. E essa outra barra aqui com 4 palitos no interior e 2 do lado que formam um vão aqui. 2 vão para poder ser feito o encaixe. Esses 2 vão para ser feito o encaixe da pazinha. E esse para poder ser feito o encaixe dessa segunda parte, que é a sustentação. Então, basicamente essa parte aqui com 4 palitos, ela tem 8 centímetros. E essa parte aqui tem 11 centímetros, que é o comprimento de um palito inteiro. Então, para você conseguir fazer ela, você vai ter que fazer primeiro essa parte e depois essa parte. Essa parte aqui, ela tem 2 vãos. Você pode ver que ela tem um vão aqui e outro vão aqui para poder ser feito encaixe. Para você conseguir fazer esse vão, você vai colar 4 palitos no mesmo tamanho desse aqui, um pouco menor de comprimento. Aí você vai pegar, a hora que ele já tiver colado, você vai pegar e colar mais 2 palitos do lado, para você conseguir formar esse vão, que ela fique fechada assim, para poder ser feito encaixe mais tarde. E do mesmo jeito você vai fazer do outro lado, para formar uma peça tipo essa assim. E daí essas duas partes aqui são um reforço para que ela não mexa, não corra o risco de entortar na hora dela fazer o movimento. E ela é basicamente da largura da peça e ela é feita com 2 palitos para ficar um pouco mais reforçada. Ela é composta por 2 partes dessa e uma nessa parte superior de cima aqui, que ela vai ser feito colado em encaixe depois. Esse encaixe ele é feito também por 4 palitos e ele é uma peça com, vou mostrar aqui para vocês, ó, com 2,5 cm. Que é mais que suficiente. Se você quiser cortar meio centímetro aqui com 2 centímetros, ela já vai ficar boa.
pode ser que dê errado, daí você vai ter que fazer outra peça. Mas essa aqui deu super certo e acho que vai funcionar. E para você conseguir fazer o encaixe depois, você vai ter que fazer furos. A única maneira que eu achei de furar foi com a furadeira, eu não achei outro jeito. Porque por conta do palito ser um material muito fraco, se você for bater tipo um preguinho, ele vai... Provavelmente a madeira do palito vai rachar, porque ela é frágil. Então achei, até com a furadeira você pode ver que ela fez pequena rachadura, mas ainda dá pra usar. Que não foi tão profundo. Mas com o palito eu não cheguei a testar, mas não sei, palito não, com prego. Não sei se vai dar certo. Mas é basicamente com a furadeira, então. Eu tenho quase certeza que vai dar certo com a furadeira. E você procura furar bem no meio do palito, não muito na beirada nem muito no canto, para não correr o risco de rachar. E você vai ter que fazer, se ela caso rachar no meio, você vai ter que fazer outra peça inteira nova. E para colar, fazer essas barrinhas, eu recomendo cola branca. Pra você segurar ela, eu recomendo você pôr um pregador de roupa, qualquer coisa assim que a sua mãe tem em casa, para ela poder fazer uma pressão, ficar bem colado sem vão, para não dar espaço. Então essa peça é basicamente... eu esqueci de um detalhe, que é isso aqui é um palitinho de churrasco, que eu colei ele aqui formando tipo um triângulo assim, na transversal, para ele fazer tipo um reforço para ela não dobrar. Porque aqui é colado, né? Corre o risco dela descolar. Então isso aqui ele dá um reforço para ela não descolar. E do mesmo jeito do outro lado. Que é colado com cola quente essa parte, porque ela não tem como você fixar ela para colar com cola branca. Então você cola com cola quente. Essas partes aqui todas são coladas com cola quente. Essas alças aqui para segurar. E é isso, essa parte é basicamente assim. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer a peça na máquina para ser feito o encaixe dessa peça aqui que segura a pá. Para fazer o encaixe dessa peça, você vai precisar fazer duas barras dessa aqui. Ela é composta por 4 palitos no interior e mais 2 palitos do lado. Duas barrinhas de 2 palitos do lado para poder formar esse vão aqui para poder ser feito o encaixe. Você vai ter que fazer 2 barrinhas dessas para apoiar uma de cada lado. Do mesmo jeito você vai fazer do outro lado. E para conseguir colar, no começo do vídeo eu expliquei como você fazer a estrutura, né? Ela vai ter essa parte de dentro, que ela se fosse a barrinha do motor aqui, onde ficaria o motor no caso. E ela vai formar uma quina aqui. Ela vai formar essa quina aqui e essa quina aqui do lado. Pega a barra da gabine e essa barra aqui da frente. Então você vai colar ela bem nessa quina aqui da barrinha da frente, para poder ficar mais firme possível. E, tipo, no caso, essa barrinha você pode ver que ela fica com espessura bem elevada aqui, por conta que ela tem 2 palitos da beirada. Então, provavelmente, ela ia passar da beirada aqui. E ela ia passar. Pode ver que ela passa um pouco pra cá. Então, para poder resolver esse problema, eu colei um palito aqui na horizontal, para ele poder segurar esse palito que está na vertical. Esse palito, ele passa meio centímetro além da barra estrutural da base aqui, para poder dar o espaço suficiente para não ficar a partinha para fora, para poder ficar mais resistente. Porque se ela ficasse para fora, ela fica com uma pequena parte só colada aqui na base e podia ser que descolava facilmente. E essa parte é a principal porque ela segura quase toda a estrutura da pá. Essa parte é basicamente essa. Ela é até simples, só que ela dá um pouco mais de trabalho. E você teria que fazer um furo, não muito para baixo e nem muito na beirada, o máximo centralizado que você pudesse. Aqui, tipo, nessa altura, que ela ficasse mais ou menos, tipo, um pouco superior ao vão aqui, mais próximo da beirada aqui, para ela não poder esbarrar na articulação mais tarde. Vai. Pronto, após eu ter ensinado você a fazer a estrutura que segura a pá, agora eu vou ensinar você a fazer a seringa, que funciona como um pistão que faz toda a estrutura funcionar. Ela é bem simples, você pode ver. Eu usei seringa de 5 ml. Você encontra na farmácia, vários lugares que mexem com coisa de medicina, você pode encontrar isso aqui, mas eu achei na farmácia. Ela é bem baratinha, custa em torno de R$ 1,50, R$ 2 no máximo. E você vai precisar, no caso, 4 dessas menores, 4 não, 5, e uma maior.
que é essa aqui que eu usei aqui na pá, que ela é de 7 ml. Essa branca aqui, que ela é um pouco maior, você pode ver que a espessura dela é maior um pouco. Primeiramente, para você conseguir fazer o encaixe delas, você vai precisar fazer uma peça semelhante a essa, que ela tem em torno de 4 centímetros. E eu fiz um furo semelhante a que tem aqui na estrutura, para poder ser feito o encaixe mais tarde, que ela ficaria assim, no caso. Poder ser feito o encaixe. Daí você usaria uma mangueira, uma pequena mangueirinha. Essa mangueirinha aqui, ela é uma mangueirinha de aquário, eu encontrei numa casa de pesca. Se você pode encontrar em outro lugar, mas que eu encontrei que deu certo foi essa. E você vai usar aqui basicamente palitinho de sorvete também, no primeiro encaixe e no segundo. Esse segundo encaixe aqui, que é da base, ele é um pouquinho mais complicado, porque a seringa, ela tem esse formato meio que várias abinhas assim, tipo, ela é meio que uma estrelinha. Então, para eu conseguir fazer o encaixe reto dela, eu tive que cortar, esquentei uma faquinha e cortei essa parte, duas partes dessa, para ela ficasse plana aqui, para ela não ficasse estrelinha. Dela ficou somente uma parte reta aqui no meio. Então eu cortei essa pecinha com 2 palitos de um lado e um do outro. E no meio ela ficou um pequeno pedaço de um palito, que a espessura dessa parte da seringa dá a mesma espessura de um palito. Então no caso daria para você fazer perfeitamente o encaixe dessa parte da seringa no palito. E foi isso que eu fiz. Eu encaixei essa parte que ficou plana na seringa dentro desse suportinho com palitos. No caso, eu tentei colar com cola branca, mas não funcionou por conta da seringa ser plástico. Então eu colei com super cola. Provavelmente vai ter que ser só com super cola. Com cola quente também acho que não vai dar certo, porque a cola quente ela deixa vão e não pode ficar espaço. E ela é basicamente isso. E você vai ter que, na base, pode ver que ela tem o encaixe da seringa e aqui ela é feita com 4 palitos aqui nessa parte bem menor aqui da seringa. Você vai ter que fazer um furo aqui para poder ser feito o encaixe nessa parte aqui da máquina aqui, que ela vai ficar nessa base aqui. Dela é feito o encaixe entre essas duas partes aqui, que ela também é furada, o furo passa de um lado para o outro, desse tipo aqui lá. Depois eu vou montar mais tarde no vídeo e você vai ter mais uma noção de como que fica assim, realmente. E você vai precisar duas peças semelhantes a essa, que vão ser no caso essas duas aqui, que vai ser uma para cada lado, para poder ficar mais resistente e aguentar erguer mais peso. Seria as duas peças assim, igualzinho. Agora? Vai. Então, se possível, é melhor você fazer as duas com o mesmo comprimento, quase que exato. Pode ser que dê alguma diferença, porque é quase possível fazer com o mesmo comprimento certinho. Então, o máximo igual possível. E você vai precisar de uma peça diferente, que é essa aqui, que ela é feita com encaixe de outra peça. Em vez dela ser somente um lado aqui que sobe, ela é 2 lados e uma parte que segura no meio. É uma peça semelhante a essa, um pouco maior, que no caso ela vai ficar assim, que no caso ela tem no meio ela tem um espaçamento de 4 palitos e mais 2 palitos do lado, ficaria dessa forma, e a mangueirinha seria encaixada no meio do vão desses 2 palitos. E eu recomendo que você colhe a mangueirinha, porque corre o risco de, quando fazer um pouco de pressão, a mangueirinha escapar, e nessa situação que ficaria meio difícil para você conseguir colocá-la de novo. E você teria que fazer um furo para ser feito o encaixe aqui na pazinha aqui. Nessa estrutura, seria feito o encaixe nessa estrutura aqui, essa parte, e depois nessa parte aqui da pazinha. Ficaria assim. Por isso que você tem que ter feito os furos, poder ser feito o encaixe. E a parte da seringa, daí tem os comandos que você vai acionar para poder movimentar a pá. No caso, eu peguei e já deixei o espaço maior aqui de onde seria o motor, do caso da pá, para ser colocado os comandos. Aqui no caso eu coloquei ela inclinada. Você pode ver que ela tem uma inclinação, ela não é reta. Mas se você quiser, você pode pôr reto, só que eu acho que fica melhor para puxar. Se você quiser, pode pôr reto. Para fazer esse suporte para esse comando, foi bem simples. Eu peguei 2 barras,
essas duas barras aqui que você tá vendo. Essas duas principais. Essa que passa aqui e essa que passa aqui atrás, onde tá escorada essa parte da seringa. Essa barrinha aqui. E duas partes do lado que ela é do comprimento, da largura exata da circunferência da seringa. Que ela é ser feita em encaixe perfeitamente. Eu usei uma pequena barrinha aqui, com 4 palitos, para servir tipo como um apoio para a seringa ficar inclinada. Após eu ter feito isso, eu posicionei ela com a inclinação que eu gostaria, colei a primeira essa parte de trás, com esse apoio que a seringa tem para segurar no dedo, colei primeiro essa parte. Após isso eu coloquei o suporte embaixo e colei também com cola quente. Cola tanto na parte de cima da seringa quanto na parte de baixo da barrinha com palitos. E para ficar mais reforçado, eu passei um pouco de cola também embaixo da seringa, nessa parte aqui. E assim eu fiz do mesmo jeito com a outra. Duas barrinhas do lado, uma barrinha que escora, para ela poder ficar inclinada. Se você quisesse fazer reto, era só você calcular o tamanho dessas duas barrinhas, o espaçamento delas, com o tamanho dos apoios da seringa aqui. Aí ela ficaria o tamanho exato, é só você colocar ela reto para baixo. E a seringa maior, ela é feita do mesmo jeito. Só que aí eu já aproveitei para fazer ela um pouco mais atrás, porque no meio ela não ia caber, porque ela é um pouco maior. Então eu peguei e puxei duas barrinhas, dessas que já estavam aqui, dessa outra seringa. Eu puxei duas barrinhas, uma em cima da outra. E colei mais essa barrinha aqui na parte de trás, para ser feito o apoio dessas duas aqui. Então ela ficou desse tipo aqui. Daí você pode puxar, afundar. E fica assim os comandos. Eu achei que ela ficava melhor inclinada, porque na hora de colocar a mangueirinha você ia conseguir colocar ela melhor. E essa parte dos pistões é basicamente isso. Bom, agora o Michael tem ensinado passo a passo, eu vou ensinar a montar. Bom, agora como nós ensinamos a montar, agora nós vamos fazer instalações da seringa. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on
just a thousands, and we'll grow